Antes de falar dos tipos de onda eletromagnética, é fundamental dominarmos a característica da velocidade dessas ondas. Pessoal, acredito que você dominando bem esse conceito de velocidade de onda eletromagnética, você não terá problema na interpretação das questões do Enem. Agora, fique ligado, você tem, em termos de velocidade, duas hipóteses. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro, se o meio for o vácuo, se o meio que essa onda está se propagando é o vácuo, não esqueça, como dito por Maxwell, essa velocidade a gente chama de C, certo? C de celerita, né? Dizem que o termo C utilizado foi porque em latim celerita quer dizer acelerado, de alta velocidade, de maior valor, 3 vezes 10 a oitava, o quê? Metros por segundo. Então, esse é o valor padrão que você usa toda vez que ela estiver se propagando no vácuo. Não importa qual é a onda eletromagnética, viu? Pode ser luz, raio-x, raio gama, infravermelho, ultravioleta. Vocês vão ver aqui embaixo nesse espectrozinho que está aparecendo aqui, depois nós vamos falar sobre ele. Mas, basicamente, a velocidade é 3 vezes 10 a oitava. Perfeito. Agora, se você tiver outro meio, claro, um outro meio material, o ar, a água, o benzeno, o tolueno, um outro meio que não seja o quê? O vácuo, vocês vão ver que essa velocidade é sempre menor do que a velocidade padrão 3 vezes 10 a oitava. Então, o valor assumido será sempre o quê? Menor, nunca maior. Não esquece que esse aqui é o nosso quê? Limite de velocidade. Pois bem, vamos falar um pouquinho ainda desse ponto aqui, que ele é muito importante você entender no vácuo. No vácuo, todas essas ondas eletromagnéticas que a gente vai estudar, raio gama, ondas de rádio, a luz, o visível, o ultravioleta, todas essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma característica cuja velocidade é a mesma. Mas e aí, professor, se a velocidade é a mesma, qual é a fórmula da velocidade? Lambda F. Ora, se a velocidade é a mesma, não significa dizer que o comprimento de onda e a frequência é o mesmo. Vamos lá? Esse valor aqui, mudando aqui só a cor para melhorar, esse valor aqui, ele tem que ser o quê? Constante. Você não pode mudar esse valor no vácuo. Ora, se eu não posso mudar esse valor no vácuo, significa que um aumento da frequência provoca automaticamente uma diminuição do comprimento de onda. Por que o comprimento de onda tem que diminuir? O comprimento de onda tem que diminuir porque isso aqui aumentou, ou o inverso. Se a frequência diminuir, o comprimento de onda tem que o quê? Aumentar, para que esse valor permaneça o quê? Constante. Ora, velocidade da luz constante implica esse fenômeno de proporcionalidade, ou melhor, de proporcionalidade inversa entre comprimento de onda e frequência. Então, à medida que a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, à medida que a frequência diminui, o comprimento de onda, o que aumenta. Por isso que a gente fala que, nesse caso, o comprimento de onda e velocidade são inversamente o que? Proporcionais. É fundamental. Por que isso é fundamental? Porque o que vai diferenciar uma onda eletromagnética da outra, você vai ver, é a sua frequência. E isso vai gerar os tipos de onda eletromagnética, certo? E esses tipos de onda eletromagnética, né? Que a gente vai ver representado nessa figurinha aqui, nós vamos ter o raio gama, nós vamos ter as ondas de rádio, e o que vai diferenciar a luz, né? E o que vai diferenciar uma da outra, você está vendo nas ondas? Vamos lá? Baixa a frequência vai aumentando, ela vai aumentando até o ponto que ela fica super rápida. Então, você percebe que comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Dá para perceber, por exemplo, neste desenho aqui, que a distância daqui para cá é um comprimento de onda. Veja que agora esse comprimento de onda ficou menor, porque a frequência ficou maior. Veja que agora esse comprimento de onda ficou menor. Veja que ele está ficando cada vez menor. O que é um comprimento de onda cada vez menor? É uma frequência cada vez maior. Você vai ver que o raio gama é a onda eletromagnética que tem maior frequência. E você vê que a onda de rádio é a que tem menor frequência. Mas por ter menor frequência, você vai ver que ela tem maior comprimento de onda. E a que tem maior frequência tem menor comprimento de onda. Então, fechando, pessoal, no vácuo,
No vácuo, toda onda eletromagnética se propaga com o valor de 3 vezes 10 oitava, não importa qual é o tipo de onda eletromagnética, mas isso tem uma consequência. Qual é? A frequência da onda, que é aquela capacidade dela de vibrar, mais ou menos, repetir ao longo do tempo. Se for maior, o comprimento de onda é menor, ou se ela for menor, o comprimento de onda é maior, caracterizando as ondas inversamente proporcionais, características das duas grandezas, né? Agora, quanto ao tipo da onda eletromagnética, tudo vai depender, claro, da sua frequência e do seu comprimento de onda, ou um ou o outro, você pode usar como parâmetro, mas lembrando que são inversamente proporcionais, você vai ter o que a gente chama de espectro eletromagnético. E aqui vai se formar o espectro eletromagnético, que será o objeto da nossa próxima aula, certo? O espectro eletromagnético. Só mais uma observação importante. Quando você trabalha com outro meio, a gente vai aprender que a mudança de velocidade, normalmente das ondas eletromagnéticas, implica um fenômenozinho chamado de quê? Refração. Então, a gente vai ter a refração, a gente vai ter o fenômeno da refração, toda vez que essa velocidade sofreu o quê? Mudança, né? Então, mudança no valor da velocidade implica o fenômeno da refração. Perfeito. E aí, a ferição do valor dessa velocidade é dado pelo índice de refração. A gente vai ver que é uma letrazinha N, que é C sobre V, onde C é a velocidade da luz aonde? No vácuo, e V é a velocidade da luz no meio considerado. O meio que você vai estar água, o ar, como eu disse ainda há pouco, o tolueno, né? Essa é a velocidade do meio. Então, você já percebe que esse número de cima é sempre maior, esse número de cima é sempre menor, e esse é sempre maior ou igual a 1. No máximo ele dá 1 se coincidir com o vácuo. E vocês vão ver que com A isso é aproximadamente igual também, mas isso não é objeto dessa aula, mas ele dá sempre maior ou igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto maior o índice de refração, que a gente chama de meio mais refringente, a tendência da velocidade da onda eletromagnética é diminuir. E quanto menor o índice de refração, a tendência dessa velocidade é o que? Aumentar, mas você sabe, ela aumenta até o limite de quanto? 3 vezes 10 oitavos, você não vai ter valores maiores. Perfeito? Bom, isso aqui é objeto do assunto refração, mas é importante entender que só há mudança de velocidade quando você muda o meio não é o vácuo, mas isso é objeto de refração e nós não vamos discutir aqui com detalhes. Qual a nossa próxima aula? Discutir o espectro eletromagnético, entender o que diferencia uma onda da outra, que é a sua frequência e o seu comprimento de onda, e as características de cada uma delas, o que serve as ondas de rádios, raio gama, raio ultravioleta, para que serve, ok? Então na próxima aula a gente discute essa temática.